Queridos irmãos e irmãs aqui presentes no Santuário da Vida, aqueles que nos acompanham pelo canal da família, Rede Vida. Veja, hoje no Evangelho, nós estamos tratando ali de situações onde Deus quer derramar o seu amor sobre nós e muitas vezes nós somos resistentes a este amor, como nós vimos na primeira leitura. Veja, Israel tinha alguns filhos e ali numa determinada idade ele tem o filho mais novo, que é José. E ele deu um manto de presente, tratava aquele filho caçula com carinho. E o que isso despertou no coração dos irmãos? Ciúmes, inveja. Veja, o ciúmes muitas vezes é desenvolvido em nós quando a gente tem medo de perder o objeto amado. No caso o pai, a gente acha talvez ali que o pai está dando mais atenção por mão do que para nós. Ou senão a inveja de querer estar no lugar do outro. Como que eu queria que o meu pai me tratasse como trata José ali. Então veja, quando nós nos deixamos guiar por esses sentimentos mesquinhos, a gente não vive a nossa vida. O convite que Jesus faz a cada um de nós é para que a gente redescubra que nós somos imagem e semelhança dele. O que nos completa, o que nos basta, é este amor que ele nos oferece. O Papa Francisco, logo no início do seu pontificado, quando ele escreveu uma exortação sobre a alegria do Evangelho, ali mais ou menos no parágrafo 98, 99 do documento, ele fala isso, que a gente possa tomar cuidado com essa mundaneidade espiritual. Às vezes a gente acha que é tão religioso, que a gente é tão piedoso, mas a gente não vive uma espiritualidade fraterna. E o Papa diz ali no seu documento, na sua exortação, veja como que eu gostaria que as pessoas testemunhassem este amor de Cristo, estivesse presente na vida uns dos outros em comunidade. E o Papa diz ainda que nós pudéssemos viver como Jesus diz, que todos sejam um. Olha que coisa bonita. Então o Papa nos convida a despertarmos para que o Evangelho não seja uma teoria, uma ideia, mas que o Evangelho seja uma realidade. Porque Jesus é real na nossa vida. Jesus é uma pessoa que se manifestou a nós, deu a sua vida para nos salvar. Então esta experiência com Ele leva-nos a gestos concretos, a vencermos todo esse tipo de ciúmes, de inveja, e a gente se prender naquilo que realmente é importante, que é o amor. Olha o Evangelho de hoje, Jesus está contando uma parábola ali. Um homem construiu uma vinha, fez um lagar onde se esmagam as uvas, e o que acontece? Veja, esse dono da vinha vai viajar, e no tempo da colheita ele manda os empregados. Os que arrendaram a vinha foram lá e mataram os seus empregados. Ele depois manda mais empregados, matar os empregados. E por último ele manda o seu filho, olha, vão me respeitar, que é o meu filho. Mas o que eles fazem? Mataram também o filho deste dono da vinha. Veja, esta passagem se refere ao próprio Cristo. Ao longo da história da salvação, Deus veio por meio dos profetas, dos patriarcas, dos sacerdotes. Por último ele mandou o seu filho. Veja, Jesus foi rejeitado ali por esta casta, vamos dizer assim, de sumo sacerdote, dos fariseus, que não o receberam. Mas ao final da vinha vai dizer assim, quando ele voltar, ele fará justiça e vai dar a vinha àqueles que de fato forem capazes de recebê-la. E quem são essas pessoas? São aquelas que creram no poder de Deus, que creram que Jesus é o Messias e Salvador. Veja, esta vinha, esse lugar de cuidado, a gente pode associar isso ao que nós estamos vivendo na campanha da fraternidade. O nosso lema da campanha da fraternidade vai dizer que quando Deus fez o mundo, Ele viu que tudo era bom. Veja, tudo que Deus faz é bom, porque Deus é bondade, Deus é ternura, Deus é justiça. Mas o que a gente faz com essa casa comum, como diz o Papa Francisco na Laudato Si? Veja, nós destruímos esta casa de Deus. E esta casa não é apenas a natureza, são nossas relações com os nossos irmãos, nossa relação com Deus. E o Papa na Laudato Si, ele fala uma coisa muito interessante,
citando São João Paulo II. O Papa Francisco diz assim: Deus quer nos levar a uma dignidade infinita. Olha que coisa bonita. O que é dignidade? É a gente ter condições de viver ali a alegria, aquilo que Deus nos proporcionou. Mas Deus quer nos elevar de uma maneira infinita, porque nós fomos feitos para a glória de Deus. Então, quando a gente de fato preocupa-se com o outro, ele vai dizer ali nessa mesma encíclica, nessa chave de leitura, o problema que nós enfrentamos na casa comum é por causa do nosso pecado. Quando a gente vive longe de Deus, a gente se destrói, a gente destrói o outro, a gente destrói tudo que está à nossa volta. Assim como na primeira leitura de hoje, os irmãos por ciúmes quiseram destruir José. Então, quando o Papa está dizendo isso, desta dignidade infinita que Deus nos dá, é a gente ser conduzido pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo, quando Ele nos conduz, Ele faz com que a gente seja transformado. Olha, por exemplo, o Frei Gilson, que nas madrugadas das 4 horas da manhã, a gente tem rezado aí o rosário. Que coisa bonita! Esta espiritualidade que nos une a Deus, que nos faz ser melhores no dia a dia, porque a espiritualidade verdadeira, essa experiência com Deus nos transforma. São João Paulo II, quando ele escreve um documento, o Rosário da Virgem Maria, ele vai dizer: nunca os caminhos de Jesus e Maria estiveram tão unidos como pelo Santo Rosário. Olha que coisa bonita. Lá no parágrafo 15 desse documento ele fala isso, porque esta é uma realidade. Nossa Senhora, ela simboliza esta nova humanidade transformada por Deus. Se lá no Antigo Testamento o pecado original desfigurou Adão e Eva, Nossa Senhora é essa mulher do silêncio que diz sim a Deus. E como diz a Lumen Gentium, um documento da igreja, ela é um modelo querido por Deus. Aquilo que Deus deseja de mim e você é que nós sejamos parecidos com Nossa Senhora, que sejamos ouvintes e praticantes da palavra. Por isso vamos fechar os nossos olhos nesse momento e vamos pedir que o Espírito Santo de Deus venha nos transformar. Vamos pedir que o Espírito Santo de Deus venha nos renovar. Vai pedindo para o Senhor agora: Senhor, modifica a minha história, modifica a minha vida, modifica os meus pensamentos. Se existe alguma coisa em mim que tem sido motivo de tropeço para mim, para os meus irmãos, Senhor, dá-me a força para que eu possa transformar essas realidades. Tira da minha vida, Senhor, dos meus pensamentos, todo tipo de ciúme, inveja, todo sentimento de desprezo, de não se importar com os outros, de não se importar com esta casa comum que Deus nos concedeu. Vai pedindo mesmo que o Espírito Santo nesta noite possa te renovar, e vamos clamar pedindo esse Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito Santo de Deus. Peça, clame, Espírito. Espírito, Espírito Santo de Deus, vem transformar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar. Peça isso. O meu pensar, o meu falar, o meu falar, o meu sentir, e o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.